Palavra do Senhor para nós. Você que veio aqui nessa noite com sede de ouvir a palavra, eu lhe faço uma pergunta: onde está Jesus? Né? Onde está Jesus? Palavra de Deus, Lucas capítulo 2, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas capítulo 2, verso 41, até o verso 45, diz a palavra de Deus: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Pai querido, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fale conosco nesta noite, pois te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, somente a ti, Senhor, damos total liberdade. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amado, Jesus é muito fácil ser encontrado. Não é difícil encontrar Jesus, né? É muito fácil. É fácil, porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim: eu tive um encontro com Jesus. Você já ouviu isso? Quando eu tive um encontro com Jesus. Porque ele não é uma pessoa difícil. Não é difícil encontrá-lo. Difícil é encontrar pessoas. Isso é difícil. Difícil é encontrar pessoas que tenham fé e creem tremendamente nele. Mas encontrar Jesus é fácil demais, irmãos. Muitas pessoas dizem que são filhos dele. A gente encontra pessoas e diz: eu sou filho de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Você já ouviu isso? Eu sou servo, eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas se nós pararmos para observar, irmãos, muitas pessoas não têm nenhum traço dele, não tem nem nada parecido com ele, não parece absolutamente nada com Jesus. Aqueles que dizem filhos dele tem que ter pelo menos alguma característica dele. Aquele que diz eu sou filho de Deus, tem que ser diferente pelo menos no modo de ser. Pelo menos ser diferente no modo de agir. Pelo menos tem que ser diferente no modo de falar. O tempo às vezes passa e nós vamos sendo moldados por ele. E tudo em nós vai sendo transformado. Eu não sei se com você era assim, mas eu falava 1, 2 palavras e 10 palavrões. Quem era assim? Levante sua mão sem vergonha nenhuma. Isso, não era assim? Era chato conversar comigo, porque era muito palavrão, irmãos. Aí o Senhor, a gente tem aquele encontro, que a gente teve um encontro com Jesus. Aí o Senhor vai trabalhando nessa área, vai trabalhando, a gente vai se deixando moldar, e até o nosso falar vai mudando. Muda tanto que a gente fica com cacuete de crente. A nossa fala se transforma na fala de crente. Como é que é a fala de crente? Está amarrado. Não é isso? Estou na bênção, estou no óleo. Você escuta uma palavra, e aí, como é que foi a palavra? Não sei, mas eu sei que foi manto. Já ouviu isso? Eu sei que foi manto, foi o rolo. Desenrola o rolo, profeta. Então a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Mas há muita área que ainda tem que ser mudada.
nós estamos em obra, amém, irmãos? Você sabe que essa pessoa que está do teu lado está em obra? Por isso que às vezes você olha e diz assim, você nem parece que você é crente. Claro, ele está em obra. Então tem algumas áreas da vida que ainda não foram transformadas, mas permanece em obra. Então achar pessoas que se diz crente, a gente já tem contra. E eu tenho certeza que aqui tem crente, amém, irmãos? Ó, só crente falou amém. Tem crente que é crente. Se nós analisarmos pelos frutos, irmãos, eu não quero chegar a um número tão exagerado, mas talvez eu diria que 90% não tem muito a ver com a árvore. É um número muito grande, pastor. Eu sei, mas também a palavra do Senhor diz que naqueles dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu lhe direi, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E aí quando eu olho esse muitos, é a maioria, não é a minoria. Então eu posso garantir, talvez esteja exagerando um pouco, dizendo 90%, vamos diminuir um pouquinho, vamos falar aí que 89%, não tem muito a ver com a árvore. E por isso é difícil ser achado. Mas Jesus não, Jesus é fácil ser encontrado. Quantos dizem, amados, que tiveram um encontro com Jesus? Quantas pessoas falam isso? Há muitas pessoas que dizem isso. Nós nunca tivemos uma geração tão faminta de Deus, né? Quanto essa geração que nós estamos vivenciando hoje. Pessoas que vivem em busca de Deus, é uma busca alucinada. As pessoas correm para tudo que é lado, porque as coisas estão piorando cada vez mais, então a busca por Deus é muito grande. É por isso que a gente vê um evento, às vezes eventos gospel, eu não gosto muito disso, né? Mas você vê milhares de pessoas de todas as redondezas participando, porque é uma busca incessante. Não, pastor, eles estão em busca do artista. Também estão. Mas como eu não estou aqui para julgá-los, eu posso garanti-los que muitos que ali estão em busca de Deus. Por que você vem à igreja? Você vem à igreja porque você gosta do pastor da igreja? Você vem à igreja porque você tem amizade com a pessoa que está ao seu lado? Você vem à igreja porque os louvores da igreja são bons, porque os músicos são excepcionais, porque a mensagem é boa? Eu tenho certeza, irmãos, que você que está aqui nessa noite, você veio em busca de Deus. A gente está aqui em busca de Deus. Sim ou não? Você não está em busca de Deus? Pastor, vem aqui por tua causa. Então você vem no lugar errado, procurar a pessoa errada. Porque eu também tenho tanto defeito quanto você tem. Eu tenho defeito. E eu tenho certeza que tem. Graças a Deus que eu reconheço meus defeitos. Mas, irmãos, há muitas igrejas que estão lotadas. Eventos superlotados e completamente vazios de Deus. Nós nunca tivemos uma geração tão faminta de Deus e também nunca vi uma geração tão desnutrida. Porque nessa busca desenfreada por Jesus, as pessoas vão para lugares aonde Jesus não está. Jesus não está. Nessa busca incessante por Deus, as pessoas vão ao encontro de Jesus e acabam encontrando-se com Mamon. Estamos vendo isso. Pessoas vão em busca de mamon. Não, eu tenho que ir para... Irmão, isso dá uma bronca quando a pessoa fala, eu tenho que ir para a igreja porque a situação está preta. Você já ouviu alguém falar isso, querido? Eu tenho que ir para a igreja porque a minha família está um desastre. Ou seja, eu tenho que buscar a solução na igreja. O meu medo, irmãos, é quando os problemas acabarem. Acabou o problema, pronto, já resolvi, obrigado Jesus. Ou seja, não passa de um consumidor da igreja.
vem, recebe, fui, e vai embora. Você não acha que está exatamente assim, irmão? Sim ou não? Na maioria das vezes, acabam dentro de uma instituição que vai acabar com todos os sonhos. Na maioria das vezes, encontra uma instituição que vai acabar com o brilho de Jesus. Entra numa instituição onde acaba o glamour, onde a gente entra em busca de Deus. Querido, quantas pessoas você conhece que quando entrou para a igreja, entrou num gás, aí entrou num lugar onde Jesus está em último plano, e hoje são completamente frias de Deus. Nós temos visto isso, lamentavelmente, temos visto isso. A pessoa vai para certos lugares, elas mudam a vida, mudam tudo, muitas vezes nessa busca, e achando que encontraram Jesus, a pessoa muda a sua forma de vestir. Hoje eu recebi uma menina lá no meu trabalho, exatamente assim, cuidando dela. De repente eu converso com ela, ela diz: eu sou da igreja X. Eu olhei e falei: meu Deus, eu vou ter que falar alguma coisa. O negócio travou na minha garganta. Aí conversa devagarzinho, que aí tem que ter, né? Tem que ter aquele jeitinho. Falei: minha querida, você está feliz? É. Falei: e agora, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que cortar seu cabelo, o que eu vou fazer? Ah, corta um pouquinho que meu pastor não pode nem saber. Aí nós vamos para onde? Eu vou para a Bíblia. Eu vou para a Bíblia. Digo: tá bom, me diga na Bíblia onde está escrito que você não pode fazer isso. Me diga na Bíblia. Sabe por quê, irmão? Presta atenção nisso. Até para fazer heresia tem que ser inteligente. Até para isso, Davi. Até para fazer uma heresia, para criar uma heresia, tem que ser inteligente. Aí a pessoa muda a roupa, bota um roupão lá no pé, deixa o cabelo crescendo, raspa debaixo do braço, fica um negócio mal cheiroso, horrível. E aí diz assim: não, eu tenho no meu estereótipo, eu sou crente. Eu sou crente, eu tive encontro com Jesus. Eu tive encontro. Viram as costas para a família, como essa jovem virou as costas para a família, por incrível que pareça. Falei: meu Deus, mas está tudo errado, porque a colocação foi essa: minha família não me aceita, pastor. E aí eu como sou crente, eu tive que cuidar das coisas de Deus. Falei: existe coisas mais preciosas que Deus lhe deu do que família, irmão? Diga. Tem coisa mais preciosa, de maior valor do que a sua família? Tem coisa mais preciosa. Não há nada mais precioso, querido, do que a sua família. Não há nada que tenha mais valor do que a sua família. Eu digo sempre que tudo aquilo que tem preço não tem valor. Se eu lhe perguntar quanto vale seu filho, você venderia o seu filho? Certamente não. Mas você venderia o seu carro. O seu carro tem preço, mas o seu filho não tem. Então, se o seu filho não tem preço, é porque ele tem um alto valor. A sua família tem valor. Muda o lugar, muda o costume, muda a maneira de falar, muda o estereótipo. Porém, no interior, nada mudou. É por isso que muitos se apostatam da fé, irmãos. Quantas pessoas estão perdendo Jesus dentro da igreja? Perdeu Jesus. Esse texto, ele fala que Maria perdeu Jesus. Verso 43 e 44 diz assim: olha, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Depois de um dia de viagem, um dia passou até que eles perceberam que Jesus havia ficado para trás. E
aqui eu quero abrir um parênteses. Talvez isso aconteça com você, querido. Você está dentro da igreja um tempo, faz tanta coisa na igreja, tanta coisa, se envolve em tantas coisas, mas ainda não caiu a sua ficha que você deixou Jesus para trás. Ainda não caiu a ficha que Jesus está fora da sua vida, porque você o deixou para trás. E por que nós deixamos Jesus para trás? Olha o que diz o verso 46, irmãos. 3 dias depois, quanto tempo, irmãos? É muito tempo para deixar o menino para trás. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 3 dias depois, Maria o achou em meio aos doutores. Jesus é muito fácil de ser achado, irmãos. Nós é que dificultamos tudo. Nós é que dificultamos. Jesus é fácil. Basta você abrir o teu coração. Pronto, abriu para Ele. Achou Jesus. Senhor, eu quero. Eu quero. Imagina, irmãos, quanto foi gasto de tempo para você estar aqui. Quanto foi gasto de oração para você chegar aonde você chegou e estar sentado aí ouvindo uma palavra. Eu imagino quanto tempo a sua família gastou orando, quanto tempo a igreja investiu alto pela tua vida, e investe até hoje. Quanto que a tua esposa deve ter orado por você e continua orando até hoje, dizendo: Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, eu preciso dele comigo. Senhor, salva ela, minha esposa, eu preciso dela comigo. Quanto tempo, irmãos? É difícil achar o homem, mas Jesus, ele foi achado. Jesus é muito fácil de ser achado, irmãos. Nós é que dificultamos tudo. Jesus, ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe onde nós estamos, ele nos encontra. Sabe, Jesus, ele sabe onde nós estamos. Aonde você estiver, Jesus sabe. Aí eu lhe pergunto: você sabe aonde está Jesus? Jesus está na sua vida, ele faz parte do teu ser. O Salmo 139 vem falar exatamente acerca disso. Salmo 139, do verso 1 ao verso 16, irmãos. Vamos ler essa palavra. Eu quero ler junto com você. Se você puder abrir sua Bíblia, é bom. Deixa marcado, esse texto é tão conhecido da igreja. Mas às vezes a gente passa em passant e não damos muita atenção ao texto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele te conhece. E eu lhe pergunto: você conhece ele? Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Essa é uma boa notícia ou ruim para você? Pense bem. Para muitos essa notícia é muito ruim. Quando diz: o Senhor conhece todos os meus caminhos. Ah, Senhor, como tenho falhado. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
os meus ossos não te forem encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Jesus sabe onde encontrar cada um de nós, irmãos. Jesus sabe. Entre Jesus e você está a forma de procurá-lo, o lugar aonde você procura. Aonde é que nós estamos procurando o Senhor? Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 29:13, leia comigo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de quê? De todo o vosso coração. Não é de todo o vosso interesse. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Quem busca Jesus de todo o coração não busca por interesse, mas sim por amor. Eu vou te buscar, Senhor, porque eu te amo. Senhor, eu não vim te buscar porque eu preciso, Senhor, porque eu estou precisando de uma solução para a minha vida profissional, para a minha família. Não, Senhor, eu vou te buscar porque eu te amo. Entende, querido? Vou te buscar de todo o meu coração. Muitos deixam Deus por aquilo que os mensageiros dizem a seu respeito, irmãos. Fala uma coisa e no fundo é outra. Muitos deixam Jesus porque encontram uma instituição que fala acerca de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que é a solução de todos os problemas. Eu vou solucionar todos os problemas da tua vida. Você vem para mim que todo problema vai estar solucionado. Você não vai precisar do governo. Você vai ter dinheiro na conta, irmãos. Por esse motivo, muitos abandonam Jesus. Porque chega lá na frente e descobre que o Senhor Jesus diz para mim e para você que no mundo nós teríamos aflição. Por esse motivo, abandona o Senhor. Porque encontra uma instituição que prega uma mentira acerca de Jesus. Jesus, Ele é o nosso Salvador, e tudo que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus. É a salvação da nossa alma. O Senhor nos deu vida e vida em abundância, Ele nos deu a vida eterna. Por que você está aqui nesta noite? Se você veio aqui nessa noite, querido, eu vim porque eu vou buscar a minha bênção. O propósito está errado. Mas se você está aqui nesse lugar porque você ama Jesus, querido, Deus derramará chuva de bênção sobre a tua vida. Se nós estamos aqui apenas por interesse, nós não passamos de uma noiva pronta para dar o golpe do baú no noivo. E é isso que temos visto. É isso que nós temos visto, irmãos. Muitas mensagens que nós ouvimos, pessoas que falam uma coisa e no fundo não são, ou não fazem aquilo que pregam. A mensagem, ela é muito maior que o mensageiro, irmãos. Nós não podemos nos esquecer isso. A Bíblia, a palavra de Deus é muito maior do que aquele que prega, do que aquele que dá a mensagem. É muito maior do que o mensageiro, é a mensagem. Se você está aqui nesta noite, você veio para ouvir Deus. Não, quero ouvir porque é o pastor Paulo, querido, está perdido, eu nem prego, eu conto uma história, como eu digo sempre, vou levar isso sempre para a minha vida. Nós não podemos desistir da mensagem, nem de Deus, por causa de quem prega. Às vezes a gente desiste por causa de um mensageiro. Não, quem é que vai pregar aí? Não. Você veio aqui por causa de Jesus. Coloque isso no teu coração. Nós não podemos entrar por essas portas se não for com esse propósito. Eu vim aqui porque eu amo a Jesus. Por que eu vou à igreja? Porque eu amo a Jesus. Eu vou porque eu amo o meu Jesus. O meu Jesus é a pessoa mais importante na minha vida. Eu vou buscar Ele em primeiro lugar, e eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. E se Ele não acrescentar, pergunte ao teu irmão, se Ele não acrescentar, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Jesus. Ele continua sendo Jesus.
Eu vou porque eu preciso, mas e se ele não der? Eu continuo amando a ele, porque eu amo ele, sem que ele me dê absolutamente nada que eu precise nessa terra, porque Deus trata conosco na eternidade. As coisas de Deus para nós são eternas. Nós tratamos com Deus, querido, as coisas dessa terra, nós vivemos só as coisas da terra e esquecemos das coisas lá do alto. Por isso muitas vezes estamos na igreja, porque eu preciso, eu quero, eu necessito. Quando a gente entende que Jesus nos ama incondicionalmente, irmãos, e que Ele morreu e ressuscitou por nós, quando nós entendemos isso, e a gente passa a vir à igreja por esse propósito, que das coisas acontecem na tua vida sem que você perceba. A cura acontece sem que você perceba, você começa a ser curado. Porque Ele sabe tudo que você precisa. Entende, querido? Sim ou não? Ele sabe tudo que você precisa. Onde Maria o procurou e não encontrou, irmãos? Olha que coisa interessante. Olha o que diz o verso 44. Diz assim, olha: pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Ela o procurou entre os companheiros de viagem, irmãos. E Maria me ensina que nem sempre nós encontraremos Jesus entre os amigos. Nem sempre. Existe uma verdade tremenda nesse texto. O fato de você ter amigos, nem sempre você terá tudo o que você precisa. Nem sempre. Eu tenho bons amigos, eu tenho boa... Nem sempre você tem tudo o que precisa. Porque um amigo... Quantos têm amigos aqui? Eu tenho amigos. Graças a Deus. E olha, querido, quando eu digo amigo, não digo amigo de Facebook, não. Porque amigo de Facebook é amigo kkkk, é res. Não é esse amigo. Quando eu falo de amigo, eu falo aquele amigo que ele... Talvez você não vá morrer e não vá encher uma mão de amigos. Ou seja, você não terá 5 amigos na tua vida. Eu digo aquele amigo que chora com você. Esse amigo que você tem, se você estiver enfermo, ele está do teu lado. Não é assim, Davi? Amigo não é assim? Se você estiver chorando, ele está com você. Se você vai para o leito, ele está com você. Se você está alegre, ele está alegre com você. Se por um acaso você morrer primeiro do que ele está do teu lado. Ele até ajuda a levar você. Vai lá, pega na alça do caixão, coloca você lá no túmulo. Quem sabe que ele vai jogar um pouquinho de terra em cima de você, botar umas florzinhas. Mas a questão é que esse amigo, acabou todo aquele funeral, ele vira as costas e vai embora, irmãos. Mas quando nós temos Jesus no centro da nossa vida, Ele faz tudo isso conosco. Ele caminha com você, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, com dinheiro ou sem dinheiro. Quando você vai para o leito de morte, Ele está com você. E quando você morre, Ele não vira as costas, Ele te espera lá do outro lado. Esse é o nosso amigo. Esse é Jesus. E essa é a verdade que eu levo para a minha vida, irmãos. Muitas vezes, a gente pensa que os amigos, eles nos completam, mas nem sempre os amigos são fontes espirituais para nós. Nem sempre esses amigos, eles são exemplos para nós. Há pessoas que a gente tem como amigo, que a gente tem um convívio muito bom, mas são pessoas que às vezes é perigosa para nós. Porque tem pessoas, irmãos, que ao invés de te levar para o alto, te coloca para baixo. Pastor, isso não é amigo. Cuidado, irmãos. Há muitos amigos que fazem exatamente isso. Rapaz, eu sou tão teu amigo, rapaz, mas eu não gosto da tua igreja. Aliás, eu nem gosto de frequentar aquele lugar. Por que você não fica mais comigo? Vamos ficar mais juntos. Não é assim? Você tem amigo assim? Eu, graças a Deus, não tenho. Nós temos amigos que são verdadeiros irmãos, eu tenho certeza disso. Amigos que são cúmplices da nossa dor, da nossa alegria. Eu sei que você deve ter um amigo fiel, querido.
E amigo fiel é refúgio seguro. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Amigo fiel, realmente, ele não tem preço. O amigo fiel é um bem inestimável, porém, isso não basta. Sem Jesus, não basta, querido. Não bastam os amigos. E Maria procurou exatamente entre os amigos. Um amigo sem Deus, ele pode nos satisfazer biologicamente, porém nunca nos satisfará espiritualmente, se ele não for e não confessar a sua fé. Ele não irá te satisfazer espiritualmente. Palavra do Senhor em Tiago 4,4, olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Portanto, irmãos, se há um amigo, e esse amigo não confessa a tua fé, esse amigo é do mundo, amizade ao mundo é inimigo de Deus. É o que diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Isso porque o mundo está morto. E morto não gera vida em ninguém. Então cuidado com esse amigo que você diz ser amigo, que não confessa a tua fé. O perigo da amizade com o mundo é esse, irmãos, é perdermos a vida que nós temos em Cristo, é perder Jesus no melhor da nossa vida. Esse é o perigo de termos amizade com o mundo. Jesus não está, muitas vezes ele não está nessa amizade sua. Então, em nome de Jesus, tome muito cuidado, irmãos. A segunda coisa que eu paro para pensar, aonde foi que Maria procurou Jesus? Maria procurou Jesus entre os parentes. Também diz a palavra do Senhor no verso 44. Pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Nem sempre nós vamos encontrar na família uma fonte de espiritualidade. Mas mesmo assim, irmãos, nós precisamos cuidar da família. Olha, mais uma vez, Deus falando da sua família. Temos que cuidar bem dela. Porque e se eu não cuidar da minha família? Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo 5,8. Isso para reforçar a sua vinda. Quando nós tivermos assim um culto de família, congresso de casais, só para dar uma reforçada. 1 Timóteo 5,8 diz assim: buscai, não, volta lá, irmão, infiéis, não, o que houve aí, irmão? Deu tilt? Palavra do Senhor, eu vou procurar, 5,8, eu vou lá, 1 Timóteo 5,8, você já abriu aí? Eu vou abrir aqui, espera aí, irmãos, está aqui. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o que, irmãos? Do que o descrente. Se alguém não tem cuidado da sua casa, esse é pior do que o descrente. Quando é que o crente é pior do que o incrédulo, irmãos? Quando ele não cuida da sua família. Ele se torna pior do que o incrédulo. Então a questão de nós não encontrarmos Jesus muitas vezes na família, não quer dizer que eu não vá cuidar dela. Mas isso acontece com muitos. Não, a minha família não é crente, por isso eu não me envolvo. Você pode não se envolver nos conceitos, mas precisa cuidar dela. Você precisa cuidar da sua família, porque isso é bíblico. É o que diz a minha Bíblia. Eu não sei se a sua é diferente da minha, mas a minha está me dando uma ordem. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ah, amados, às vezes a gente faz tudo certo lá do lado de fora. Às vezes a gente faz tudo certo do lado de dentro. A gente às vezes tem tempo para tudo na vida.
Temos tempo e gastamos tempo com a igreja do Senhor, mas esquecemos de gastar tempo com a nossa família. Querido, preste bem atenção nisso. Primeiro, Deus. Segundo, a sua família. Terceiro, a igreja e seu trabalho. Você está entendendo isso, irmão? Está entendendo a família? Aonde que a família ocupa esse lugar? Primeiro, Deus, porque sem Deus você não consegue coordenar a sua casa. Segundo, a sua família. E aí vem o seu trabalho, vem a sua igreja. Mas há pessoas que fazem de tudo na igreja, é uma bênção na igreja. Em casa é um demo. É sério? Você conhece alguém assim? Pois eu conheço. Na igreja é uma maravilha. Na igreja tem cara de crente, jeito de crente, tem cheiro de crente. Mas em casa ninguém quer nem saber, irmão, nem escuta falar de Jesus. Porque não é bênção na família. Então, se não cuidar da família, não adianta cuidar das coisas de Deus. Preste atenção nisso. Porque você está sendo pior do que o incrédulo. E o incrédulo não pode cuidar das coisas de Deus. Porque cuidar das coisas de Deus tem que ser crente em Cristo. E para ser crente em Cristo, completando a palavra, você precisa cuidar da sua família. Não abandone a sua família. Irmãos, eu aprendi algo no decorrer da minha vida ministerial. Hoje, eu perco o meu ministério, mas eu não quero perder minha família. Eu já pensei muito ao contrário. Entende? Hoje eu pago um preço. Confesso aos irmãos, eu pago esse preço, porque eu inverti essa ordem. Cuidei das coisas de Deus, cuidei da igreja, cuidei do povo, cuidei das ovelhas, cuidei, e a minha família? Tem um preço, irmão. Olha como Deus ama a sua família. Deus está me trazendo esse testemunho para abençoar você. Tenha a minha vida como exemplo, irmãos. Não queira que aconteça com você o que acontece com a minha família. Estão entendendo isso, igreja? Sim ou não? Isso é sério. Cuidados com a família. Ah, amados. Há muitas pessoas assim. Certa vez eu pastoreava uma igreja lá em Nova Holanda. Não sei quantos conhecem o Complexo da Maré. Pastor Maurício até já pregou lá? Já pregou. Pregou em Nova Holanda. Primeira igreja que eu dirigi na Nova Vida. A igreja começou com 250 pessoas, irmãos. Igreja imensa. Quando eu saí da igreja, 9 meses depois, tinha quase 500 pessoas na igreja. Cultos abençoados. Terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã, domingo de noite. Fizemos um trabalho com criança, colocamos quase 800 crianças, não somente dentro da igreja, mas ela ficou no pátio da igreja. De tão grande que era a igreja imensa, veio toda a comunidade para a festa da igreja. Bom, só para concluir, eu tomei aquela igreja, sabe, irmã, como minha. A minha igreja, Davi. É a minha igreja. Eu chegava na igreja, não, a minha igreja. A minha igreja. 6 meses, 7 meses, um casamento tremendo com a igreja, eu casado com a igreja, irmãos, aquilo encheu a minha cabeça. Um belo dia, eu estava deitado. Deus falou comigo assim: você é adúltero. Irmão, quando falou que eu era adúltero, eu falei: peraí, Senhor, eu sou marido de uma só mulher. Eu não tenho outra mulher. Você é adúltero. Você está adulterando com a minha noiva. Paulo, eu sou noivo. Você é só um mordomo. Você só é cuidador. Meu irmão, aquilo bateu como uma água fria na minha cabeça. Eu entendi o recado de Deus. Eu falei: meu Deus, eu estou adulterando com a noiva de Cristo.
A minha esposa é essa que está deitada do meu lado, e eu estou adulterando com a igreja, porque era a minha igreja, parece que eu casei com a igreja. Só para concluir, depois dessa palavra que Deus me deu, eu fiquei mais um mês na igreja, irmãos. Fui transferido dali para Nova Friburgo, uma igreja que tinha quase 500 pessoas. Eu fui para Nova Friburgo, uma igreja com 40, e 20 querendo meu pescoço. Bom isso, né? Bom, né? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Roberto? Deus tratando. Deus tratando. Deus mostrando para mim que eu tinha que cuidar da minha família. Cuide da sua família, irmão. A sua família é maior do que o seu ministério. Quantos estão entendendo isso? A sua família é maior do que o seu ministério. Não deixe nada destruir a sua família. Aonde é que está Jesus, irmãos? Aonde está Jesus? Verso 46 ao 52. Vamos ler a palavra, irmãos. 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores. Acharam Jesus, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram o quê? Maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas, aonde, irmãos? No coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ao ouvir as orientações de Jesus, Maria guardou tudo em seu coração. Aonde está Jesus na tua vida, irmão? Queridos, amar a Deus é importante. É muito importante amar a Deus. É muito importante quando nós encontramos Jesus. Mas o maior reflexo disso é quando nós amamos o próximo. Você achou Jesus, agora faça exatamente o que ele faz. E o que faz Jesus? Jesus nos ama. Simplesmente isso. E ele te ama. É tão interessante o amor de Jesus, que ele não olha a cara feia, não olha se você tem dinheiro no bolso, nada. O nosso amor é um pouquinho diferente. A gente ama, mas se você me perturbar, é assim? Nós até perdoamos, porém, o Senhor não. O Senhor, ele nos ama, o Senhor nos perdoa, ele nos ama incondicionalmente. Quantos crentes estão na igreja, irmãos, e não tem Jesus? Por quê? Porque não ama o seu próximo. E a palavra do Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo. Amar a Deus é importante, mas amar ao próximo é muito importante. Eu quero encerrar essa palavra lendo com você Mateus 22, 34 ao 40, que diz assim: aí, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a palavra de Deus, irmãos, se resume exatamente neste versículo 40. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem consegue fazer isso? Só aquele que achou Jesus.
Achei Jesus. E eu o guardo no meu coração. Eu não abro mão dele. Não abra mão de Jesus, meu irmão. Não perca Jesus no melhor da sua vida. Há muitas formas de perder Jesus. Nós podemos perder Jesus dentro da igreja, quando nós falamos demais. Nós perdemos Jesus às vezes por causa de um gesto nosso. E muito mais do que a gente está falando em línguas estranhas, muito melhor do que isso é a nossa língua não falar coisas estranhas. Como é que a gente usa a língua para falar coisas estranhas, né, irmão? Aí a gente perde Jesus. Então essa noite, em nome de Jesus, querido, faça um pouquinho diferente da sua vida. Siga a paz com todos. Seja uma pessoa que ama. Aprenda a amar o próximo. Aprenda a se dedicar. Aprenda a se doar mais. É por falta disso tudo, irmãos. Por falta de tudo isso é que o diabo ele investe pesado dentro da igreja, por falta das inimizades, por falta de amor na igreja. Se nós começarmos a amar mais, o diabo perde. Ele perde. E você só consegue fazer isso se você disser nessa noite: eu achei Jesus. Eu achei Jesus. Eu vou guardar ele no meu coração. Eu não vou abrir mão dele. Eu não vou abrir mão dele. Fazer exatamente como Maria fez. Eu encontrei, então eu guardei as suas palavras no meu coração. Tudo que ele falou, eu guardei. Está guardado comigo. Vamos louvar o Senhor. Vamos orar, queridos. Eu quero orar nessa noite, pedir a Deus nessa noite, que o Senhor te abençoe, querido, e que você jamais venha perder Jesus no melhor da sua vida. Às vezes por causa de uma amizade, a gente perde Jesus. Às vezes por causa de um relacionamento errado, nós perdemos Jesus. Muitas vezes porque você se envolve com pessoas erradas, essa pessoa consegue te tirar da presença de Deus. E o que mais me preocupa é quando a pessoa diz assim: não, estou namorando aquela pessoa, mas fica tranquilo, eu vou ganhá-lo para Jesus. Não, eu vou casar com ele, mas eu vou ganhá-lo para Jesus. Se você me mostrar um caso que deu certo, eu te mostro 10 que deram errado. Entende isso, meu irmão? Vamos louvar o Senhor.